Olá, tudo bem? Vamos juntos estudar a lição da Escola Sabatina nesta manhã? Estamos estudando nesta semana a respeito de José, esse patriarca bíblico que nos ensina lições maravilhosas a respeito de confiar em Deus, descansar em Deus, mesmo quando os relacionamentos não são os melhores. Conhecemos bem a história de José. Ele nasceu num lar complexo de relacionamentos muito difíceis, onde seus irmãos nutriam sentimentos de inveja, de competição, de ciúmes, a ponto de venderem-no como escravo para o Egito, só porque o seu pai tinha um carinho especial por ele, por ser um filho amoroso, um filho distinto dos demais. Sabe, queridos, na vida nós temos que aprender que muitas vezes, por querermos ser diferentes, por querermos ser fiéis aos princípios da lei de Deus, muitas vezes somos discriminados, muitas vezes somos prejudicados, somos alvos de ataques. É bom lembrarmos que as pessoas que fazem isso, elas não são as principais culpadas de tudo, elas são apenas instrumentos nas mãos do inimigo que querem de alguma forma fazer com que a nossa relação com Deus seja desgastada, seja rompida. Então ele coloca pessoas amadas como irmãos, como pais, como filhos, para nos perseguirem, para nos se oporem à nossa maneira de pensar, ao nosso propósito de sermos fiéis aos princípios de Deus. A gente precisa aprender com José que, mesmo em meio às adversidades, nós precisamos confiar no Senhor. Vendido como escravo, José foi parar no Egito, na casa de Potifar, e por querer ser fiel aos princípios ensinados por seu pai, aprendidos na sua infância, mais uma vez ele foi prejudicado. Vocês conhecem bem a história, ele foi parar lá no cárcere por não corresponder aos sentimentos lascivos, impuros da mulher do seu senhor. E lá no cárcere, José tinha todos os motivos do mundo para ficar entristecido. Lógico que ele não estava feliz, ele estava triste, mas ele tinha todos os motivos para ficar de cara fechada, de ficar emburrado, de ficar sem se relacionar com as pessoas. Eu acho que qualquer pessoa na situação de José teria feito isso. Por quê? Ele tinha sido um bom filho, foi vendido. Ali estava começando a progredir, a prosperar como mordomo na casa de Potifar. Por causa da mulher dele, ele foi parar na prisão, sabe, queridos? É difícil da gente entender isso. Mas o fato de sermos fiéis a Deus não nos garante que não vamos passar por adversidades e problemas. Pelo contrário, Satanás intensifica ainda mais as provas para fazer com que a gente deixe de confiar em Deus. Mas ali na cadeia, ele conquistou a confiança do carcereiro. A Bíblia diz, em Gênesis 39, versículo 21, mas o Deus eterno estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Eu te pergunto, como pode alguém na prisão, alguém em circunstâncias tão adversas, como que a gente pode dizer que Deus estava com José? Sim, Deus está com você apesar das circunstâncias, apesar das adversidades, não se esqueça disso. E José procurou manter um bom relacionamento com o carcereiro, depois chegaram outros dois presos, o copeiro e o padeiro. José procurou manter um relacionamento bom com eles, a ponto de perceber que um dia eles estavam tristes. E José perguntou, o que aconteceu com vocês? Estou vendo no rosto de vocês que há uma tristeza. E eles disseram, olha, nós dois tivemos sonhos, cada um teve um sonho nesta noite, e nós não sabemos o seu significado. José falou, então me conte qual é o sonho, para que eu possa dar a interpretação. José era um homem que tinha comunhão com Deus, e Deus lhe dava esse dom, o dom da interpretação de sonhos. E quando os sonhos foram contados, José deu a interpretação e tudo se cumpriu como tinha sido interpretado por José. O copeiro voltou a servir a Faraó e o padeiro, infelizmente, teve a sua vida tirada conforme tinha sido declarado pela interpretação do sonho. Mas um detalhe interessante é que quando José interpretou o sonho do copeiro, falou, olha, você dentro de 3 dias vai voltar a servir ao rei,
Não se esqueça de mim. Lá na casa do rei, fale a meu respeito para ele. Só que o copeiro esqueceu totalmente de José. Sabe, queridos, mesmo quando você quer ser fiel a Deus, nunca se esqueça disso. Você vai encontrar dificuldades, você poderá encontrar oposições. E nos nossos relacionamentos mais íntimos, mais próximos, é que Satanás mais trabalha para fazer com que a gente esmoreça da nossa fé. Paulo fala na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, versículos de 1 a 13, sobre relacionamentos. Como os pais devem relacionar-se com os filhos, como os filhos devem relacionar-se com os pais, como os servos devem se relacionar com seus senhores, como os senhores devem tratar os seus servos, lembrando sempre que Deus não faz acepção de pessoas, de que, assim como o pai, o filho pertence a Deus. Assim como o Senhor, o servo pertence a Deus. Sabe, queridos, Deus quer que tenhamos os melhores relacionamentos. E lembre-se que não existem relacionamentos perfeitos. Não existe um ambiente onde os relacionamentos vão ser maravilhosos. Entre casal há diferença, entre pai e filhos há diferença. E nós precisamos pedir sabedoria a Deus. A palavra de Deus nos aconselha. Tiago, no capítulo 1, versículo 5, ele nos diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improspera, e ela lhe será dada. Queridos, para que os seus relacionamentos sejam saudáveis, mesmo que sejam turbulentos, se você estiver em comunhão com Deus, estiver pedindo sabedoria, Deus lhe ajudará a manter um relacionamento perfeito. E pela graça de Deus, pela sua influência, outros membros da sua família poderão ser transformados. Nunca desista de confiar em Deus. Aprenda com José. Permaneceu fiel em todas as circunstâncias e Deus o honrou, Deus o tirou dali e fez dele o governador do Egito. Confiemos em Deus e acreditemos que vamos ser vitoriosos e que os nossos relacionamentos, hoje conflitantes, podem se tornar em relacionamento muito saudáveis se continuarmos confiando em Deus, descansando em Deus, como José aprendeu. Que Deus te abençoe e tenha um dia muito abençoado e feliz. É a minha oração. Amém.